Muito obrigado por esta oportunidade. Iria também dizer um bom dia, boa tarde e boa noite a todos que participam nesta reunião sobre a troca de experiências daquilo que é o planeamento espacial com os diversos países, incluindo Moçambique. Queria, portanto, agradecer à Comissão Oceanográfica da Unesco, em nome do Ministério do Mar, no âmbito, portanto, desta troca de experiências sobre a elaboração do plano de ordenamento do espaço marítimo nos diversos países. Com efeito, como nota introdutória, iria, portanto, afirmar que Moçambique, que é um país que tem uma extensa área do espaço marítimo, naturalmente que estaria aqui a alinhar, portanto, estar alinhado com os diversos países nesta grande função que é de ordenar os espaços marítimos nacionais. Portanto, Moçambique é um país que tem uma extensão de cerca de 562 quilômetros quadrados de espaço marítimo, e, como sabemos, engloba uma série de riquezas que são minerais ecológicas de grande importância para o território nacional, quer na perspectiva ambiental e quer na perspectiva para o desenvolvimento econômico do país. E a elaboração do ordenamento do espaço marítimo vai de encontro, portanto, a esta necessidade de preservar os ecossistemas e também olhar para a perspectiva da utilização econômica dos diferentes recursos que o mar moçambicano tem, e o próprio mar como recurso também é importante nessa perspectiva. E assim, iríamos, com esta pequena introdução, agradecer e referir que o Ministério do Mar, que foi criado em 2015, é o órgão central do Estado, portanto, que coordena a elaboração do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo em Moçambique, envolvendo, portanto, diferentes setores com interesses na utilização do espaço marítimo nacional. E para o efeito foi necessário elaborar diversa legislação que concorre para este objetivo, nomeadamente a Política e Estratégia do Mar, que foi elaborada e aprovada pelo governo em 2017, a Lei do Mar, que foi revista. Portanto, nós tínhamos uma lei que era de 94, que não enquadrava a perspectiva de ordenamento do espaço marítimo. Houve uma revisão dessa lei e foi aprovada em 2019, portanto, pela Assembleia da República, e contém esta perspectiva de ordenamento do espaço marítimo. E, finalmente, um outro instrumento importante que está alicerçado a este processo de elaboração do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo de Moçambique é o regulamento que estabelece o regime jurídico de utilização do espaço marítimo nacional, que define aqueles que são os instrumentos de ordenamento do espaço marítimo nacional. E, portanto, são esses que estão a conduzir neste processo a orientação da elaboração do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo em Moçambique. Portanto, o Muniz, que vem a seguir, vai fazer a apresentação do nosso processo de elaboração do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional, que ainda vai já mais do que a metade. Estamos muito próximos da sua conclusão e para a sua aprovação pelo governo. Muito obrigado a todos por esta participação, para podermos interagir e trocar mais experiências em torno desta matéria que é extremamente importante e que faz parte do Concerto das Nações, onde Moçambique, portanto, nas Nações Unidas, estabeleceu como compromisso principal a elaboração do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo. Muito obrigado. Eu sou o Muniz Munguam, vou
apresentar aqui aquilo que é o plano de ordenamento do espaço marítimo em Moçambique. Portanto, é um plano que está em processo de elaboração, está sendo levado a cabo pelo Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas. Portanto, vamos partilhar aqui aquilo que são as práticas de Moçambique. O próximo slide, por favor. Portanto, esta é a estrutura da apresentação e temos basicamente os objetivos, a contextualização, o processo de elaboração do plano, os atores-chaves e todo o outro processo sobre o desenvolvimento, o que abrange a visão, missão e aquilo que constitui a avaliação do próprio plano. Próximo slide, por favor. Bom, este slide, na verdade, é o objetivo da apresentação, que com esta apresentação nós pretendemos partilhar o processo e experiência de Moçambique no processo de elaboração do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional, que pela sigla designamos POEM. Próximo slide, por favor. Bom, aqui nós trazemos em forma de contextualização aquilo que são os programas do governo no qual o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo está alicerçado. Mostramos aqui o plano quinquenal do governo, que é de 2020 a 2025. Este plano, na sua prioridade 5, orienta que se deve assegurar a gestão sustentável e transparente dos recursos naturais e, concretamente, no objetivo estratégico 2, que especifica a necessidade de garantir a integração da economia azul, como também uma das prioridades nacionais para o desenvolvimento, assegurando a conservação de ecossistemas e da biodiversidade. Portanto, o slide a seguir, por favor. Aqui também trazemos um instrumento importante, que é a Política e Estratégia do Mar, abreviadamente designada POLMAR, que foi aprovado pela resolução do Conselho de Ministros, resolução número 34/2017, de 14 de setembro. Portanto, este instrumento, de entre os seus vários pilares, nós focalizamos aqui 2 grandes pilares, que é o pilar A, sobre a governação e quadro legal. E este pilar adota o ordenamento, a planificação e o zoneamento do espaço marítimo. Depois vamos verificar também no seu pilar E, sobre o desenvolvimento territorial, que orienta a inclusão do ordenamento do espaço marítimo nacional ao Plano Nacional de Desenvolvimento Territorial. Talvez abrir aqui um parêntese e informar que Moçambique está a desenvolver, paralelamente a este plano, o plano de ordenamento territorial. Portanto, orienta-se aqui que esses 2 instrumentos sejam desenvolvidos de forma simultânea. O próximo slide, por favor. Apresentamos aqui também, em jeito de contextualização, que é o instrumento no qual o ordenamento do espaço marítimo também tem o seu alicerce, que é o regulamento que estabelece o regime jurídico de utilização do espaço marítimo moçambicano, que pela sigla é o REGIM. Este instrumento foi aprovado pelo Decreto 21/2017, de 14 de maio. Portanto,
o regulamento que estabelece o regime jurídico de utilização do espaço marítimo estabelece a obrigatoriedade do ordenamento do espaço marítimo nacional para responder à demanda do espaço marítimo em diferentes áreas de utilização do mar. E isto será feito ou é feito através de dois instrumentos, que é o plano de situação, e que este plano, o plano de situação, prevê a distribuição espacial e temporal dos usos, atividades existentes e potenciais atividades a ocorrer no espaço marítimo nacional. E orienta também a elaboração aqui do plano de afetação, que este plano de afetação, neste caso, consiste em fazer a afetação de áreas ou volumes de espaço marítimo para os usos e atividades identificados no plano de situação e as outras atividades não identificadas, de forma a serem integradas neste plano de afetação. Portanto, basicamente, este slide que nós pretendemos trazer aqui é a questão da elaboração do plano de ordenamento do espaço marítimo nacional tem alicerce nesses instrumentos jurídicos nacionais. O próximo slide, por favor. Bom, para além dos instrumentos nacionais, temos aqui também aquilo que são os compromissos ou os cometimentos que o Moçambique os fez no âmbito do chamamento para a ação na Conferência dos Oceanos em 2017, que é a conferência organizada pela Organização das Nações Unidas. Portanto, nesta conferência houve necessidade de os países indicarem vários compromissos voluntários nacionais que sejam concretos, tangíveis e mensuráveis no intervalo de médio e longo prazo. Portanto, dentre vários compromissos que o Moçambique fez na Conferência dos Oceanos em 2017, o principal comprometimento é que o governo de Moçambique iria levar a cabo a elaboração do ordenamento, do plano de ordenamento do espaço do espaço marítimo como o principal cometimento. E este cometimento também iria responder àquilo que seriam as metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, especificamente o Objetivo 14 sobre os oceanos. Próximo slide, por favor. Bom, aqui estamos ainda a demonstrar que este processo de ordenamento do espaço marítimo que o governo de Moçambique está a fazer não está desvasado dos vários instrumentos internacionais. Trazemos aqui aquilo que são as premissas estabelecidas pela Unesco para o ordenamento do espaço marítimo. Portanto, este processo em que o país está a levar a cabo está também assente ou segue aqui aquilo que são as premissas da Unesco, sobretudo na procura de sustentar os benefícios dos bens e serviços ecológicos que os oceanos fornecem e também ter um ordenamento do espaço marítimo como um processo público de análise e afetação e distribuição temporal, espacial e temporal das atividades. Portanto, seguimos aqui também aquilo que são os princípios pré-estabelecidos pela Unesco
nas suas abordagens, fazemos referência aqui ao manual das etapas, ou step by step, que a Unesco produziu, trazendo aqui a questão baseada nos ecossistemas, da integridade e também que seja um plano adaptativo, estratégico e antecipatório, assim como participativo. Próximo slide, por favor. Bom, neste slide, nós apresentamos aqui aquilo que é o objetivo geral do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo em Moçambique, que é consagrar a coexistência, portanto, um equilíbrio entre as utilizações, que se traduz no desenvolvimento de diferentes atividades no mar, quer no domínio do desenvolvimento tecnológico e científico, o aumento do conhecimento e valorização do patrimônio arqueológico, submarino, bem como os recursos biológicos marinhos. E acabamos traduzindo isto em objetivos específicos, em que os objetivos específicos do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo em Moçambique pretende identificar os principais usos e atividades desenvolvidas no espaço marítimo e costeiro, incluindo os usos presentes, como os potenciais usos ou usos futuros e os respectivos impactos. Pretende também identificar os principais atores-chave que tenham interesse ou sejam afetados com este processo de ordenamento do espaço marítimo nacional. Pretende também realizar uma breve caracterização ambiental daquilo que é a franja costeira do espaço marítimo em Moçambique, bem como identificar potenciais compatibilidades ou incompatibilidades entre os usos e atividades desenvolvidas no mar territorial de Moçambique. E também ressaltar aqui a importância econômica, ambiental e social que o mar desempenha. Próximo slide, por favor. Neste slide, nós trazemos aqui uma espécie de um cronograma bastante resumido, que são as principais fases que o ordenamento do espaço marítimo teve ou está a ter em Moçambique. Portanto, o plano a sua elaboração irá levar 12 meses e teve o início em junho de 2019, sendo a atividade inicial ou principal feita foi o lançamento público da elaboração do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo. Isso ocorreu em julho de 2019, evento público este que foi presidido pelo então o ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas. Depois a isto seguiu a fase que é de consultas públicas nacionais, no qual o objetivo dessas consultas públicas foi dar a conhecer à população o que é isto de Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional, para que eles possam ser integrados como também atores-chave e para que tenham ou que conheçam o processo que o governo está a levar a cabo do ordenamento do espaço marítimo. E também temos aqui a questão da conclusão, que espera-se que o plano seja concluído em setembro de 2021. Importa referir que houve aqui um pequeno reajuste e que esperamos que tenhamos o plano até setembro de 2021. E este plano será aprovado pelo Conselho de Ministros, isto nos termos do artigo 3, do número 3 do artigo 4 do regulamento que estabelece o regime jurídico da utilização do espaço marítimo. O próximo slide, por favor. Bom, neste slide,
ilustramos aquilo que é a autoridade e a estrutura organizacional do processo de elaboração do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional. Importa referir que a autoridade nacional e coordenador do Plano Nacional de Desenvolvimento, do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo a nível de Moçambique é o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, através das instituições que é a Direção Nacional de Políticas Marítimas e Pesca, que é esta direção que neste momento está a coordenar todo o processo de elaboração do plano de ordenamento, do ordenamento do espaço marítimo, e também temos aqui a autoridade responsável pela administração do mar, e mais adiante iremos debruçar a respeito, que espera-se que seja esta autoridade que fará a implementação do ordenamento do espaço marítimo. Portanto, foi criada a Comissão Consultiva do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, obedecendo ou observando o estabelecido no artigo 15 do regulamento que estabelece o regime jurídico de utilização do espaço marítimo, e esta comissão consultiva é constituída, ou a sua composição é feita pelos ministérios aqui apresentados. Como temos, obviamente, o primeiro, que é o Ministério responsável pela área do mar, que é o Ministério do Mar, Águas Interiores. Fora também desta comissão consultiva, o Ministério da Defesa Nacional, o Ministério da Delimitação de Fronteiras, que é o Ministério do de Operação, o Ministério responsável pela área de Ordem e Segurança Pública, que nós cá temos o Ministério do Interior, o Ministério da Administração Estatal e a Função Pública, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério dos Recursos Minerais e Energia, o Ministério da Cultura e Turismo, o Ministério das Obras Públicas e o Ministério dos Transportes e Comunicação. Portanto, estes são os ministérios que neste momento fazem parte da Comissão Consultiva do processo de elaboração do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional. Portanto, esta Comissão Consultiva tem a função de fazer o acompanhamento, apoiar, supervisionar e avaliar o processo de elaboração do Plano de Ordenamento do Espaço e promover uma adequada concentração dos diversos interesses envolvidos. Próximo slide, por favor. Bom, neste slide apresentamos aquilo que são os atores-chaves ou as partes interessadas ou envolvidas no processo de elaboração do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo. Importa referir aqui que, a nível governamental, foram aqui indicados os atores-chaves de nível central, que são basicamente os mesmos ministérios que compõem a comissão consultiva que me referi no slide anterior, com a diferença aqui de fazerem parte alguns ministérios, como o Ministério da Juventude e Desportos, o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, o Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. Portanto, as entidades de órgão central são estes ministérios. Próximo slide, por favor. E temos também os atores-chaves de nível provincial. Aqui importa referir que os atores-chaves de nível provincial são todas as representações ou as direções
provinciais que representam os ministérios que anteriormente me referi. Portanto, temos aqui as direções provinciais, que são as representações dos ministérios que anteriormente me referi. Então, a nível provincial, são estes os atores-chave. Depois, temos também, mais para baixo, eu destaco aqui os municípios e distritos costeiros. Estes também têm a sua atuação a nível provincial, e há mesmo que destacar aqui a grande importância dos municípios e distritos costeiros, principalmente na fase subsequente, que é da implementação do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo. Portanto, são aqui esses atores-chave, não é verdade, não é importante que os outros, mas eles têm um papel crucial na elaboração e implementação deste plano. O próximo slide, por favor. Trazemos aqui também como atores-chave as organizações acadêmicas, que são algumas universidades do país e institutos superiores. E trazemos também aqui as organizações que lidam com a conservação da natureza, o meio ambiente e ordenamento. Portanto, apresentamos aqui o leque dessas organizações que são atores-chave envolvidos neste processo de ordenamento. O próximo slide, por favor. Trazemos também aqui aquilo que são as associações de pesca. Temos aqui a lista daquilo que são várias diferentes associações de pesca, são atores importantes neste processo. Trazemos também aquilo que são as empresas ou companhias de pesca que estão baseadas aqui no país, conforme podem verificar no rol abaixo, temos aqui algumas empresas de pescas como atores que estão envolvidos neste processo. O próximo slide, por favor. Trazemos também aquilo que são as empresas de processamento, comercialização e exportação do pescado. Destacamos aqui também algumas organizações internacionais que estão baseadas cá em Moçambique. Aqui vou trazer um pequeno destaque. Temos as organizações como o Banco Mundial, a FAO, a WWF, a WCS e a Agência Sueca de Desenvolvimento Internacional e a Agência de Gestão Marinha Sueca, que são parceiros nesse processo de desenvolvimento do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, e também a IUCN. Próximo slide, por favor. Bom, este slide trazemos aqui aquilo que é a identificação e análise das condições existentes no espaço marítimo de Moçambique. Portanto, neste processo de elaboração do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional, é feita aqui uma análise, e a análise é feita principalmente aqui nas áreas abaixo apresentadas. Portanto, foram identificadas aqui as principais áreas de uso, atividades e funções, e é com base nessas áreas em que a incidência daquilo que são as análises e diagnósticos para o plano de ordenamento do Espaço Marítimo Nacional. São essas as áreas, que é a ocupação da faixa costeira e também as comunidades costeiras, a área temática sobre soberania, defesa e segurança nacional, a
questão da biodiversidade e ecossistemas e áreas de conservação, as áreas de pesca e aquacultura, as infraestruturas portuárias e transportes, obras públicas de proteção costeira, turismo e recreio, patrimônio cultural, arquitetônico e arqueológico, os recursos minerais e recursos energéticos e também a área de investigação científica. Portanto, depois trazemos aqui na tabela, no lado direito, aquilo que são os setores econômicos já estabelecidos por tradição no país, que são aquelas atividades tradicionais, que é a pesca e o processamento do pescado, o transporte marítimo, o portos, a construção e reparação naval, a questão do prospecção de hidrocarbonetos em águas pouco profundas, fabricação e construção marítima, turismo marinho e costeiro, serviços de empresas marítimas, a questão da educação marítima e também os serviços de dragagem. Depois, apresentamos aqui os setores que consideramos, desculpa, o próximo slide, por favor. Dizia que apresentamos aqui os setores que consideramos ou como sendo setores econômicos emergentes, que é, por exemplo, a atividade de maricultura em larga escala, já começa no país a tomar contornos maiores, a questão de extração de hidrocarbonetos, oil and gas, em águas profundas e ultraprofundas, a questão das energias eólicas, energias renováveis, portanto, podem ser produzidas através das ondas do mar, entre outras, a questão da mineração no fundo do mar, a biotecnologia marinha e bioprospecção, e também a dessalinização da água em escalas consideráveis ou em largas escalas. O próximo slide, por favor. Bom, neste slide entramos naquilo que é o desenvolvimento do plano de ordenamento do espaço marítimo em Moçambique e, concretamente, naquilo que são as fases do plano de ordenamento do espaço marítimo nacional. Foram aqui estabelecidas cerca de 7 fases, sendo que a primeira fase é a fase que tem a ver com a preparação. Nesta fase, importa referir que foi feito um cronograma detalhado daquilo que seria o plano de ordenamento do espaço marítimo em cada um dos meses, que atividades iam decorrer em cada um dos meses durante esses 24 meses. Portanto, estamos a seguir este cronograma. E também nesta primeira fase, foi apresentado aqui aquilo que é a lista, ou foi elaborada a lista preliminar, ou a lista assim, dos atores chaves, que foi aquela lista que aqui apresentei, e foi feito aqui também aquilo que é o programa de participação e divulgação, que tem a ver com as consultas públicas, que também anteriormente me falei, e seguiu-se aqui a segunda fase, que é sobre o levantamento e caracterização, Portanto, esta segunda fase abarcou aquilo que era o quadro legal para o planeamento. Portanto, foi-se estabelecendo aquilo que seriam a legislação que o país tinha, que com base nessa legislação poderia se levar a cabo a questão do ordenamento do espaço marítimo nacional, e também fez-se aqui
ou aquilo que é a análise benchmark, onde foi-se buscar alguns países, quer da região e dos outros continentes, que já estão basicamente adiantados, ou até já, alguns que já têm os seus planos de ordenamento do espaço marítimo, para poder ver e poder adequar aquilo que é a nossa realidade. Foram feitos aqui também aquilo que é o levantamento e caracterização do uso de atividades e funções, a caracterização também do patrimônio cultural arquitetônico, a caracterização ambiental do espaço marítimo nacional, e foi feito o desenvolvimento de cartografias e mapas temáticos e fez-se a criação da ferramenta do WebSig. Portanto, mais em frente eu vou me detalhar sobre a ferramenta do WebSig, do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional. Próximo slide, por favor. Portanto, a fase 3, sobre o diagnóstico, nesta fase, foi feito aquilo que é o quadro estratégico, apresentou-se aqui a matriz de compatibilidade de usos múltiplos, fez-se também aquilo que é a sobreposição dos diferentes usos, que resultou aqui nos mapas de sobreposição de diferentes usos. Ainda nesta fase de diagnóstico, foram estabelecidos para o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional que é a visão do POEM. Portanto, o POEM tem uma visão que vai até 2040. Foi estabelecido a missão e os princípios do POEM. Há que ressalvar aqui nos princípios estabelecidos, trouxemos aqui, ou melhor, o POEM é guiado por princípios de sustentabilidade, coordenação multissetorial e demais outros princípios. E foi estabelecido nesta fase aquilo que também são os objetivos estratégicos, mas antes de chegar nos objetivos estratégicos, importa referir que foram criados 4 cenários, que tivemos o primeiro cenário de coesão, o cenário, por exemplo, o cenário de coesão que corresponde à aplicação das estratégias defensivas ou daquilo que é a coesão deste instrumento, e o cenário reativo, que corresponde àquilo que é a aplicação das estratégias de sustentabilidade ou reativas. Foi feito também o cenário de mudança e, por fim, o 4º cenário, que é o cenário proativo. Com base nesses cenários, também foram feitos aqui ou desenvolvidos eixos estratégicos para o ordenamento do espaço marítimo nacional e foram definidos os objetivos estratégicos que respondem a cada um desses eixos que foram definidos. E, portanto, esses objetivos estratégicos pretendem responder a cada um desses cenários. E depois tivemos a fase do processo de definição, a fase 4. Importa referir que esta fase 4 é a presente fase, que corresponde ao processo de definição do zoneamento e ordenamento. Portanto, neste momento está-se a produzir aquilo que são os mapas de zoneamento e ordenamento, para depois trazer aquilo que são os modelos de gestão nesse espaço marítimo nacional. É nesta fase também onde vai ser apresentado o relatório do processo de participação pública, que me tinha referido anteriormente, que foi feito estas consultas públicas. Portanto, vai ser apresentado aqui o relatório do processo de participação pública e também o plano de monitorização e avaliação.
Depois, a fase 5, que é esta da documentação, e onde será feita aqui a apresentação geoespacial do plano de situação, estabelecida aqui aquilo que são as regras para a implementação e trazer aqui um relatório, aquilo que seria o relatório final. Importa referir o relatório final, mas não um relatório aprovado, mas sim um relatório final, que este relatório também estará em consonância a fase 3, que é a fase 6, que é a fase de avaliação ambiental, social e estratégica, e neste caso, irá abarcar aqui o relatório da avaliação ambiental, social e estratégica. O próximo slide, por favor. A sétima e última fase, que é também sobre a participação e divulgação, portanto, pretende-se aqui voltar para todos os atores chaves e principalmente para a comunidade, para novamente trazer aquilo que é o produto desse todo o processo da sua participação, do seu envolvimento, portanto, a apresentação desta proposta do relatório que será feita a estes todos atores chaves, portanto, prevê-se aqui as reuniões de consulta e participação desses atores chaves, e também esta atividade de divulgação e aquilo que é a apresentação pública do poema, conforme me tinha referido. No entanto, durante essas 7 fases estão previstos a disponibilização de 11 entregáveis, e nós chamamos aqui esses entregáveis, que na verdade são os relatórios, ou os deliveries, são, portanto, 11 relatórios. E, dentre eles, já me tinha referido inicialmente que abarcam um plano de trabalho detalhado, a lista preliminar dos atores-chaves, os mapas temáticos, o relatório de diagnóstico e também um mapa de zonamento e ordenamento das regras, uso para os usos e também o relatório do processo de participação pública. Portanto, sublinhamos aqui em azul nos slides, porque é neste momento a Comissão Consultiva do Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional está a analisar, está a fazer a análise destes entregáveis. E também, neste caso, os entregáveis disponibilizados fazem parte da questão do plano de monitorização e avaliação, o relatório final e o relatório sobre avaliação ambiental, social e estratégica. Portanto, são as fases entregáveis ou os relatórios. Próximo slide, por favor. Este slide apresenta aquilo que é o desenvolvimento do plano, especificamente no WebSig do poema. Conforme podem verificar, foi criada a ferramenta de WebSig poema. Esta ferramenta pode ser acessível através do endereço www.poem.gov.mz. Portanto, no momento de preparação desta apresentação, esperávamos poder entrar diretamente ao slide, mas por causa dos constrangimentos que isso poderia criar, acabamos não optando em entrar diretamente, para só fazer aqui uma visualização daquilo que representa esta ferramenta do WebSig Poem, mas espero que este mapa seja um pouco nítido. Na verdade, aqui são apresentados
daqueles grandes grupos temáticos no qual me referi anteriormente, estão aqui todos eles apresentados. Trazemos aqui aquilo que são as áreas de conservação. Importa referir que este mapa está todo ele sobreposto. Temos aqui as áreas de conservação, as potenciais áreas para conservação, as áreas de produção e prospecção dos hidrocarbonetos, as áreas de concessão mineira, as áreas previstas para concessão mineira, áreas para aves e mamíferos, a questão de infraestruturas portuárias, a colocação de cabos e ductos, potenciais áreas para infraestruturas portuárias, a dinâmica daquilo que é a zona costeira, os ecossistemas todos estão aqui apresentados, e também a delimitação daquilo que é a zona econômica exclusiva do Espaço Marítimo Nacional, a linha de costa. Portanto, para poder aceder a cada uma dessas informações ou mapas dessas informações, temos aqui do lado esquerdo uma caixinha onde poderemos muito bem ir lá selecionar e vai ilustrar aquilo que se pretende. Importa referir que a esta fase, o WebSig de Poem já tem muita informação que pode ser lá visualizada, já tem muita informação, sobretudo o referente às cartografias de mapas de sobreposição, as matrizes, aliás, os mapas de sobreposição de diferentes usos e atividades. Próximo slide, por favor. Bom, aqui neste slide pretendemos apresentar aquilo que é a implementação do POEM, depois neste caso, da elaboração do POEM, uma vez terminada a elaboração do POEM em setembro do presente ano, como é que o setor do mar, águas interiores e pesca está a pensar em implementar este plano. Portanto, trazemos aqui aquilo que é o arranjo e a capacidade institucional, que é a operacionalização do plano de ordenamento do espaço marítimo. Portanto, esta operacionalização do plano de ordenamento do espaço marítimo está adstrita à entidade do setor do mar responsável pela administração do mar. Portanto, está neste momento em curso a criação desta instituição, que será designada Administração Nacional do Mar. Portanto, esta instituição, ainda em processo de criação, prevê-se que seja essa instituição que irá, ou melhor, é nesta unidade em que será responsável pela implementação do plano de ordenamento do espaço marítimo nacional, e estará baseada a ferramenta do WebSig do POEM, e estará baseada também nessa instituição a gestão da base de dados de utilização do espaço marítimo, no que tange concretamente aquilo que são as concessões, autorizações e dos títulos de utilização privativa do espaço marítimo nacional, a questão da taxação, da fiscalização e das diferentes atividades que demandam a utilização do mar. Estarão baseados nesta unidade, bem como o quadro pessoal especializado. Quando falamos de quadro pessoal especializado, referimos-nos a técnicos que irão implementar este plano de ordenamento do espaço marítimo ou irão efetivar no espaço. Portanto, para isso, no bullet a seguir, dizia que para isso impõe-se grandes desafios neste momento ao Ministério do Mar, Águas Interiores e Pesca. Primeiro, desafios de natureza institucional, conforme eu tinha dito, estamos ainda em processo de
de criação deste instituto, que é a Administração Nacional do Mar. Portanto, isto traz-nos desafios de natureza material, portanto, para poder ter material suficiente e material atualizado para que se possa efetivamente implementar o POEM. Recursos humanos formados e especializados para o efeito, e obviamente isto traz-nos desafios também de natureza financeira, para que possamos operacionalizar ou implementar o plano de ordenamento do espaço marítimo. Portanto, este bullet, da forma como foi aqui apresentado, mas o que se pretende aqui referir no último bullet, na verdade, era mesmo para responder àquela questão das áreas transfronteiriças, como é que o plano de ordenamento do espaço marítimo prevê a questão das áreas transfronteiriças. Nós trazemos aqui o que pretendia se dizer nesse último bullet, é que o plano de ordenamento do espaço marítimo será efetivo ou abrange o âmbito do plano de ordenamento do espaço marítimo, é o espaço marítimo sob jurisdição nacional. Mas, contudo, a questão de as fronteiras marítimas transfronteiriças, se calhar partilhar aqui que o país está num processo ainda de estabelecimento e reafirmação ou afirmação dessas fronteiras marítimas com os países vizinhos, com destaque para Comores e Tanzânia, em que esse processo já foi concluído. Portanto, temos as fronteiras marítimas já estabelecidas com esses dois países, que é a Tanzânia e Comores. Portanto, Madagascar, África do Sul, ainda estão em processo de delimitação. O próximo slide, por favor. Trazemos aqui a questão da avaliação e adaptação do plano de ordenamento do espaço marítimo. Conforme tinha referido, a conclusão da elaboração do POEM está prevista para finais de setembro do presente ano, com a entrega da proposta do relatório final, neste caso a versão para apreciação a nível do Conselho de Ministros. Esperamos que consigamos mesmo cumprir com o prazo de setembro, porque devido a constrangimentos de várias ordens, este prazo de setembro de 2021 foi reajustado. Portanto, de forma genérica, a avaliação que o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, ou que a Comissão Consultiva, para melhor dizer, que a Comissão Consultiva faz deste processo de elaboração, portanto, é uma avaliação satisfatória. No entanto, notamos aqui a necessidade de acelerar a questão da institucionalização para que não possamos correr risco de ter o nosso plano de ordenamento do espaço marítimo já aprovado e termos problemas na implementação exatamente por questões de arranjos institucionais. Portanto, outros desafios que são nos impostos nas próximas fases, eu me referia da questão de participação pública com os diferentes atores-chave. Os atores-chave, como por exemplo as organizações da conservação, as universidades, o setor privado, é muito facilmente nós temos uma interação com eles, já temos plataformas e através também do WebSig, do POEM, é possível fazer-se lá interações, mas temos desafios também por causa da questão da pandemia da Covid, que está a assolar todo o mundo, principalmente na interação com a comunidade pesqueira, as comunidades pesqueiras ou os conselhos comunitários de pesca. Então, aí é onde temos grandes desafios de conduzir essas consultas públicas, que são de lei, a lei já obriga a condução dessas consultas públicas. Portanto, queria partilhar aqui esses desafios que temos e, com isso,
termino aqui a minha apresentação e muito obrigado pela atenção.